Você sabe o que é legoterapia? Bom, se você está desconfiando que alguma coisa tem alguma relação com aquele brinquedo Lego, você acertou. O Lego é um dos brinquedos mais tradicionais do mundo, né? Olha, mas eu não sabia, e a gente vai descobrir isso nessa conversa, que existe uma relação muito próxima entre o Lego e algumas práticas da psicoterapia aplicadas a todas as faixas etárias e, principalmente, à infância. Eu sou Paulo Nascimento, sou psicólogo, sou professor e, para conversar com a gente sobre todas essas questões, eu estou recebendo Regina Amélia Miranda, psicóloga especialista em legoterapia, que vai contar como é que isso funciona aqui nesse episódio. Fica por aí que tá muito legal. Gente, antes de entrarmos aqui no nosso papo, deixa eu lembrar a vocês desse parceiro muito legal, muito importante aqui do Ser Psicast, que é a Contabilizei. A Contabilizei é um dos maiores escritórios de contabilidade do Brasil. A Contabilizei está presente em várias cidades do território nacional, dando assessoria contábil, fiscal a milhares de profissionais, dentre eles psicólogos e psicólogas. Aqui embaixo da tela, vocês encontram um QR Code que vai colocar vocês em contato direto com o pessoal da Contabilizei. E olha, para psicólogos e psicólogas é importante demais esse processo de formalização em pessoa jurídica, viu? Existem muitas vantagens nessa formalização. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, usa o QR Code aqui embaixo. O pessoal da Contabilizei está lá prontinho, esperando todos vocês para tirar as dúvidas e também com planos, diferentes planos lá, que para atender às necessidades de todo mundo que topar aí passar por esse processo de formalização, tá bom? É isso. Não perde a oportunidade, vai lá com o QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Regina, bora lá então. A gente tem uma audiência muito ampla aqui no YouTube e no Spotify e eu acho que está todo mundo muito curioso para saber o que tem a ver entre o brinquedo Lego e a psicologia. Eu sou uma das pessoas que estou muito curioso. A gente estava conversando aqui nos bastidores, você me adiantando um pouquinho da história do brinquedo Lego. Bora começar por aí? Vamos. Me conte um pouco da história desse, porque é bem tradicional, né? Bem tradicional e assim, vale muito conhecer a história. Sim, porque é uma história de um pai que teve uma superação incrível. Onde é que começa? Dinamarca. Ah, Dinamarca, Europa. Então, o que aconteceu? Ole Kirk, né, ele era Rapidinho. Ele era... Peraí, como é quem faz móveis? Pronto. Marceneiro. Exato. Ele era um marceneiro, certo? E fazia casas e móveis. Quando isso, No começo Regina? da década de 1916. Entre a década de 16 e 17. Lá no iniciozinho do século XX. Exatamente. Tá. Né? Então, ele fazia esses móveis, né? E aí, o que acontece? Ele tinha alguns ajudantes, era uma cidadezinha pequena, e aí, o que aconteceu? Veio a Segunda Guerra Mundial. Sim. Né? E aí, com essa guerra, a produção de móveis parou. Né? E Ole se viu aperreado. Né? E aí, o que ele começou a fazer? Um filho dele, Gottfried, né, ele começou a dizer ao pai para eles fazerem alguns brinquedos de madeira. Sim. Né, porque tinham muitas pessoas que moravam no vilarejo, e aí eles começaram a produzir, né, alguns brinquedos de madeira. E aí eles começaram. E aí teve de novo uma crise. E Ole, mais uma vez, parou. Né? Mas ele era muito persistente. Sim. E aí, o que acontece? Chegando perto da época de Natal, né, como ele produzia brinquedos, eles começaram a pensar em chamar uma pessoa para vender os brinquedos.
E aí eles começaram a ver alguém para vender esses brinquedos e começaram a ver um atacadista. Certo. E aí esse atacadista faz aquele monte de encomenda. E de repente, Oli, perto da época de Natal, descobre que esse atacadista faliu. Né? E aí, como é que ele se vê? Com os brinquedos, né? A esposa e 4 filhos. Né? E aí, Oli, o que fez? Ele era bom fabricante, mas não era bom administrador. Sim. E aí, o que ele fez? Ele saiu de porta em porta vendendo os brinquedos. Só que, como as pessoas, né, estavam à época de falência, e aí o que ele começou a fazer? Trocar por comida e alguns pagavam. Né? E aí, o que aconteceu? Ele começou a fazer mais brinquedos. E com isso, ele começou a uma empresa. Né? E aí a esposa faleceu e aí ele tinha agora que dar conta de 4 filhos. Sim. E aí ele começou a cada vez mais investir nos brinquedos de madeira. Só que ele viaja para Copenhague e descobre uma máquina que faz plástico, brinquedos de plástico. Não seriam brinquedos, mas produz peças em plásticos. Sim. E aí ele começa a produzir madeira e plástico. E mais uma vez tem um incêndio à fábrica. Eita. Né? Então, assim, ele foi muito persistente. E aí, mas ele não desistiu. Botou em um local. Antes disso, ele pensou num nome pequeno, porque um nome pequeno chamaria mais atenção. Então, ele botou Legot, né? Que em dinamarquês significa brinque bem. Né? Que em latim ficaria Lego, eu uno. Sim. Né? E aí ele começou a produzir essas peças. Né? Tanto é que o sucesso realmente da Lego, Oli não viu. Sim. Ele não viu. Mas a persistência e a vontade de que os filhos vissem, né, a evolução e a persistência dele em ter uma empresa familiar, os filhos, até hoje, quem está à frente da Lego são os netos dele. Eu ia perguntar exatamente isso. Então, se foi a família que continuou. A família sim, que continuou. Sim. Né? Então, a Lego, ela é uma empresa que ela tem mais de 80 anos. Sim. Muito mais de 80 anos. Né? Então, ela chegou ao ponto, né, o Reino Unido, dela ganhar do brinquedo mais vendido. Né? Ela passou a marca da Ferrari na questão da logomarca, de todo mundo conhecer. Sim. Né? Ele também ganhou na questão de vendas da Mattel, né? Que é a que produz a Barbie. Né? Sim. Os pneus dele, né, dos carrinhos, que Olha seriam aqui. esses daqui, eles são feitos por fábricas de pneus de carro. Sim. Né? Então, assim, hoje em dia, quem faz é a Goodyear. Sério? Os pneus dos carrinhos da Lego? Dele. Exato. Né? Então, assim, a Lego, ela vem... Eu tô sentindo aqui. Né? Então, assim, a Lego, ela além de ser uma empresa familiar, ela também preza muito por qualidade. Sim, né? sim. Oli sempre quis prezar por qualidade. Então, assim, até hoje, né, são feitas pesquisas e de 1 milhão de peças fabricadas de plástico, apenas 18 não vão. Né? Então, assim, tanto é que não é um brinquedo barato. Sim, não é não. Não é um brinquedo barato. Não é não. Né? Mas, assim, por isso, porque ele sempre prezou pela qualidade. Então, por isso que a Lego não é um brinquedo tão barato. Né? A Lego conseguiu, na área dela, né? Na área do lúdico, do prazer da diversão, o que outras marcas conseguiram em outras áreas. Vou dar um exemplo aqui. Sim. A gente chama todas as palhas de aço... Bom, vai ser propaganda aqui no podcast, né? Mas vai, não tem problema não. Na verdade, esse povo nem precisa mais da nossa propaganda, né? A gente chama todas as palhas de aço de bombril. Sim.
né? Acho que a Lego conseguiu algo parecido, porque tem outros, digamos, brinquedos similares. Sim, de plásticos, de né? plástico, que a gente chama tudo de Lego e não é, né? Exato, não. Não é. A Lego realmente ela passou a não produzir mais brinquedos de madeira e ficou só no plástico, Sim, né? A partir de 1961. certo. Em 1968, todas as peças que foram produzidas, elas encaixam até hoje. Se alguém tiver um Lego, Sim. né, de 1968, O padrão é o mesmo. mesmíssimo para hoje. Ele nunca perdeu o padrão. Né? Entendi. Então, assim, ele prezava muito por isso, né? Que são é exatamente esse que você trouxe aqui como exemplo, né? Exato. Esse aqui vai encaixar num que foi produzido em 61, aí você está dizendo. Sim. E aí, Muito bem. uma das coisas bem interessantes também é que o Lego, né, ele também não produz brinquedos que sejam de guerra nem de violência. Né? Ele não produz. Né? Ollie sempre quis que fosse criatividade, que fosse leve, que fosse lúdico. Tem temas específicos? Eu estou vendo aqui um rapazinho com um bonezinho, não sei se é um capacete, um engenheiro. Tem temas específicos ou não? Ele ou é tem aleatório? temas específicos, mas nada ligado à violência nem à guerra. Entendi. Certo? Ele viveu esse contexto, né? Sim. Não queria reproduzir. Exato. E outra coisa, apesar de ser um brinquedo unissex, né, 80% das crianças que brincam são meninos. Meninos. Qual é a causa disso? Qual a explicação disso? Você sabe? Não existe estudo em relação a isso. Né? Mas sabe-se que 80% do público do Lego é menino. Sim. Né? E aí, de onde vem, né, a legoterapia? Bom, eu ia perguntar exatamente isso. Quando é que isso se aproxima das práticas psicológicas? Né? Exato. Quando é que acontece essa junção? Gardner, né, ele já acreditava, né, e já afirmava que todo ser humano ele nasce criativo. Sim. Tem uma psicologia, tem uma área pouquíssimo conhecida, né? Exato. Chamada psicologia da criatividade. Exato. Isso existe. E aí, o que acontece? O pico dessa criatividade é justamente na infância. Sim. Né? Então, o Lego, ele veio para justamente essa criatividade da criança. Né? E assim, hoje em dia, né, quando se fala na legoterapia, ele serve para várias coisas. Até para recuperação de idosos, né, por conta das cores, idosos com Alzheimer. Então não se aplica só, não é uma técnica que é aplicável só à infância. Não. Ela tem aplicações em todas as faixas etárias. Crianças com deficiência intelectual também. Também. Né, em hospitais, né, para dar mais leveza à hospitalização. Né? Então, interessante. Assim, o Lego, ele é assim, e tanto é que na caixa diz até 99 anos, né? Quem já viu a embalagem do Lego, ele tem lá até 99 anos, porque a criatividade da gente, ela nunca para, né? Então, essas pecinhas aqui fui eu que fiz. Certo, né? certo, então, certo. Ele faz com que criatividade ela aflore, né? Então, assim, como é que a criatividade vai chegar no cérebro da criança? Vai para o córtex frontal, né? Então, ele recebe a informação da criatividade, né? E aí vai para os lobos temporais, que avalia se essa criatividade vai ser legal ou não. E aí ele chega a nossas emoções, né, que é o sistema límbico. Sim. Né? Então, assim, é muito legal. Né? Tanto é que, hoje em dia, né, se a gente pudesse, né, e se a gente tivesse essa experiência, né, como pais, né, a gente pensaria 2 vezes antes de dar um celular. Né? Porque imagina que é uma criança sentando, brincando, interagindo, né, usando as cores, né, o lúdico para brincar, porque a partir daqui você cria fábulas, né, você cria histórias,
né? E daí em diante, a criatividade da criança ela não tem limite. Sim, sim. Né? Então, imagine o que é para uma criança. Né? E a partir do momento que ela está fazendo isso, tem a plasticidade cerebral. Né? Eu estou pensando no seguinte aqui, Regina, veja se faz sentido. Primeiro, eu estou lhe acompanhando e, assim, concordo totalmente, estou olhando aqui, fascinado, né? Concordo totalmente que a gente tem aqui um grande estímulo às funções cognitivas. Sim, né? Aqui está estimulando inteligência, aqui está estimulando raciocínio, aqui está estimulando capacidade de organização, de lógica, de foco, de interagir de atenção. Com outras crianças. Perfeito, tudo isso. E veja se faz sentido e se isso, inclusive, já apareceu na tua clínica. Sim. Até condições neurodivergentes, como, por exemplo, o autismo, né? Sim. A criança autista, por exemplo, ela vai manusear essas peças de uma maneira bem diferente, né? Sim, Talvez sim. ela vai empilhar, sim. O que já também serve, sim. digamos, como uma espécie de... um elemento para uma avaliação neuropsicológica. Sim, até porque... para se chegar a um diagnóstico. Exato. Até porque quando a criança, né, ela tem um espectro, Sim. Né, ela também, a partir do Lego, ela pode interagir com outras crianças, ela pode quebrar um pouco da rigidez cognitiva, que já é um dos aspectos, né, do espectro. Então, assim, a partir disso, a criança, as cores, né, a coordenação motora fina, né? Então, assim, Sim. Né, de pegar, Sim. de olhar. Né? O elemento sensorial, Exato. que para as crianças autistas é importante. Exato. Né? Deixa eu lhe dar um exemplo, né, que eu acho muito legal. Por favor. Esses aqui são 6 bloquinhos, né, com 8 pecinhas. 8 pecinhas apenas. 6 bloquinhos. Né? Esses bloquinhos aqui, eu trouxe até colorido para ficar mais fácil da gente observar. Então, com esses bloquinhos, com esses 6 bloquinhos de 8 peças cada um, né, você consegue fazer 9.000 combinações. Com essas quantas peças? São 6 peças. Sim. Né? Com 8, como é que você vai chamar isso aí? Com 8 pinos. Pinos, sim. Né? Então, assim, você pode fazer de 900 a 915 mil combinações. Uhum. Então, imagine o que é para uma criança. Né? Então, ele vai botar deitado, ele vai botar em pé. Então, imagine o que é isso daqui. Ele vai brincar. E aí, ele vai se divertir. Né? Porque ele vai botar como se fosse uma escada. Vamos lá, fez uma escada. Sim. Né? Vai fazer uma casa. Então, assim, e a Lego, né, ela vem já. Quando você compra um brinquedo, ela vem com um manual, mostrando várias, vamos dizer, essa caixa. Sim. Ela vem com um livro, né, que tem um QR Code, e você escaneando o QR Code, você entra no site. E nesse site tem vários modelos que você pode fazer. Né? Então, assim, você vê que ele faz com que a criatividade, né, ela flore. Sim. Né? Então, assim, você falou do espectro. Imagine o que é para uma criança que ela tem uma rigidez cognitiva em relação a interagir com outra criança sem estar do lado daquela criança. Então, a partir do momento que ele pega uma peça, vai interagindo, né, vai realmente fazendo com que aquele momento, ele seja um momento de interação, ele seja um momento leve, né? A mesma coisa, vamos para o TDAH. Uhum. O foco, a atenção, né? A questão de que cada bloquinho você pode botar na ordem, você passa a ter ordem, você passa a ter organização quando você faz. Então, tudo isso é trabalhado. Né? Sim. Então, assim, é bem interessante. E, assim, é uma área que, assim... dá para explorar... muito. Quase que infinitamente. Eu estou aqui pensando, a gente está concentrado aqui no mundo da infância, né? Você falou que dá para utilizar... daria para dizer que a legoterapia, ela é uma técnica dentro do que a gente chama de ludoterapia, né? Que é a terapia que usa o lúdico. Exato. Né? Ela está dentro da ludoterapia.
terapia. Sim. Você disse que isso se aplica a todas as faixas etárias. Você já atendeu, eu vou agora para a sua prática profissional, tá? Sim. Você já atendeu adultos ou idosos que você utilizou o Lego? Eu já... Fora da infância? Fora da infância, os pais. Porque é muito interessante. Como é isso? O meu consultório, ele é bem lúdico, né? Principalmente por ser criança e adolescente. Então, tem uma história que eu acho muito engraçada de uma mãe que, quando o pai trabalhava de terno, gravata, e aí a mãe ligou para mim. Regina, no teu consultório tem cadeira, não tem? Que eu ia dar uma devolutiva. E aí eu disse, tem cadeira sim, e tem uns puffs. Eu tenho 3 puffs no chão. Minha sala, eu faço questão de quem entre na parte lúdica dele, né? Então, quando entra no meu consultório, eu faço questão de que tire o sapato. Tem uma parte que, para quem tem um chulé, né? Mas a maioria entra mesmo sem sapato. E aí, o que acontece? Eu peço para eles tirarem, né? E aí ela chegou e disse, tem uma parte, né, de cadeira? Eu disse, tem a parte de cadeira, tem a parte, né, do tatame que tem os puffs. Ela chegou e disse, não, porque meu marido vai sair do escritório e assim, para ele não sentar nos puffs, então se amassar. Tranquilo. E aí, quando o pai chegou, né, eu disse, pode, se não quiser tirar o sapato, ele disse, não, eu quero tirar o sapato, sim. Tirou. Né? E aí, quando abriu a porta, eu disse, tá ali as cadeiras, tá, o senhor não precisa sentar no puff, fique à vontade. Eu disse, não, eu quero sentar no puff. E quando eu vi, ele estava totalmente estirado no puff. Né? Então, assim, ele se sentiu leve. Né? E aí, quando eu vi, daqui a pouco ele estava com Lego, montando. E aí ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse, na minha época de infância, era muito caro. Sim, sim. E meus pais não tinham condições, né? Então, eu sempre quis brincar e dei para os meus filhos. Então, assim, é muito interessante e é muito legal, né, ver que ele também participou, né, do processo da Lego. Né? Então, assim, porque se ela começou em... Vamos lá, mas a parte plástica foi a partir de 1961. Sim, se disse né? isso. Então, ele participou. Então, isso é muito legal. Então, os adultos, eles também se permitem, né? Se permitem. Eu sou uma das que me permito totalmente. Você mesma? Eu mesma. Manipula aí com esses objetivos? Sim, como é isso que você vê? Como é? Eu adoro, tá? Me dá mais atenção, me dá mais foco. Você falou que você também tem TDAH, né? Tenho. Mas é muito legal, né? Sim. As cores você observa. E assim, quando você olha uma pecinha tão simples dessa, né? Quando a gente olha, né, quando a gente não sabe a história, a gente não sabe o que uma pessoa só, né, como esse pai, né, foi resiliente ao ponto de fazer com que essa empresa ela fosse uma empresa familiar. Sim, isso mesmo. Né? Agora, Regina, nessa época que a gente está vivendo, do imperialismo das telas. Exato. As telas estão aí com força na infância. Bom, e em todas as outras faixas, né? A gente fala só da infância, não. Os adolescentes, os adultos estão todos hipnotizados. E os idosos, alguns idosos também. Sim, quando eles começam com o celular, não querem, né? Mas quando começam... eu que eu digo, meu pai tem 78 e já aprendeu a usar agora. Né? Meu pai também não queria celular, mas depois que pegou, quando a gente olha... Exatamente. Não, eu ia te perguntar assim, voltando à questão da clínica da infância. Nessa coisa de tela, a tela, veja, a gente, não vou chover no molhado aqui, tem muitos estudos dizendo como a tela é prejudicial, muita descarga de dopamina e tal. E aí essa criança que chega lá no seu consultório, provavelmente são crianças que têm muita tela. Elas, de fato, querem brincar, elas têm dificuldade, elas não vão achar o Lego monótono, porque não tem som. Exato. Né? Não tem som, não tem clique. Tem interatividade, mas é uma interatividade que puxa muito mais da criatividade da criança do que a tela. Paulo, eu vou lhe dizer que essa criança, ela brinca. Ela brinca. Ela brinca. Principalmente porque ela nunca foi estimulada.
desse tipo, dessa forma. Ninguém, a maioria das crianças que elas vivem com tela, ninguém sentou para brincar com ela. Né? Ninguém estimulou essa criança a simplesmente deu. Pelo contrário, deram a tela, o adulto dá a tela para o adulto ficar livre. Exato. Na maioria das vezes. Exatamente. E quando você dá, eu digo muito para os pais, deem um brinquedo e também brinque. Porque não adianta dar só o brinquedo. Né? Eu tenho uma frase que até hoje repercute muito no meu dia a dia, que eu escutei de uma criança de 6 anos. Sim. Né? E a mãe chega, quando eu disse, a mãe chega, parou assim para mim e ficou olhando. Aí eu disse, a mamãe brincou com você? Como foi? Né? Que eu vinha incentivando muito. Ele chegou e disse, o meu direito é brincar só. Então, imagine que... Um menino de 6 anos. De 6 anos. Imagine Uau. Como... Eu falei para a mãe, mas assim, ela não mudou. Né? Quando eu disse, conversei com ela, passei tudo que aquela criança estava vivendo, né? Naquele momento, na questão de querer alguém com ela, brincando. E foi quando ela me disse, não, eu vou procurar estar mais perto dele. E aí, uns 15 dias depois, eu só vou dar um tempo, né, para a gente tentar ver como vai ser, né, com essa mãe. E aí eu perguntei a ele, ela ficou do seu lado? Ele ficou. Aí eu, ai, que bom, a mamãe brincou com você. Não, ela ficou do meu lado no celular. Né? Ela ficou do lado, mas ela mexendo no celular. Não tem conexão. Né? Então, assim, com a criança. As crianças, quando elas chegam lá, né, eu mostro o Lego da forma divertida. Né? Eu mostro não só as peças, mas eu mostro o que a gente consegue fazer com as peças. Né? Porque a gente consegue fazer carro, a gente consegue fazer um ursinho, né? A gente consegue fazer uma brincadeira com um boneco. Esse aqui é um cachorrinho. Um cãozinho. E olha que eu ainda... Esse cachorrinho não eram essas perninhas. A minha criatividade que já colocou, né, essas perninhas. Então, assim, imagine isso com a criança. Tem aqui um pelicano, não sei. Uma ave. Né? Então, assim, as flores, né? Eu tentei fazer uma piscina, né? Então, imagine isso com a criança que está com a criatividade aflorada, que ela é na infância. Né? Então, imagine se você pega essa criatividade e coloca na prática. Quantos ganhos essa criança vai ter? Né? Sim. E atividades que estimulam a criatividade na infância, elas têm o poder de construir adultos criativos. Né? Adultos que vão, talvez, depois querer escrever, ser artistas plásticos. Eu estou falando isso por causa de mim um pouco. Eu fui criança na década de 80, né? E na nossa época, não era Lego, eu não tive Lego, mas na minha época, Regina, fiquei muito fascinado por gibi na época. Meu pai me comprava gibi, Turma da Mônica, esses clássicos que ainda tem hoje, né? Depois veio Liga da Justiça, essas coisas todas. E eu sei que aquilo me estimulou muito no futuro a querer desenhar, a reproduzir o que eu via ali, né? A escrever depois. Tanto é que depois eu fui para essas áreas. Né? Então eu estou aqui pensando, os brinquedos que estimulam a criatividade, eles têm muito potencial de construir adultos criativos, né? Que podem migrar para várias áreas da vida. Quando você trabalha com criança, você passa a ver um mundo, né, de uma forma mais leve. Sim. Né? Porque eles realmente, né, eles têm leveza. Né? Você vê que quando uma criança briga com outra, no mesmo instante ela é só o tempo de virar, dar 2 passinhos, já está fazendo as pazes. Né? Então, assim, quando vai chegando o adolescente, né, eles já estão sendo mais intoxicados, né? E aí já... Mas mesmo assim, ainda existe, né? Ainda existe, vamos dizer, aquela fase da infância. Né? Então, assim, você vê crianças, né? Você vê a evolução. Eu tinha minha prática com os pacientes é incrível. Né? E, assim, cada vez mais eu me apaixono, né? Tanto com a criança quanto o adolescente. Né? Então, adolescente, ele é complicado. Não, ele precisa ser escutado. Ele precisa ser acolhido. Porque aquela criança, né, ela também dá trabalho. Só que o adolescente lida
com a rejeição dos pais e ele não seguir o que eles querem. Né? E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? E aí o adolescente, né, ele simplesmente ele quer ser acolhido. Né? Por que não escutar, ao invés de criticar, apontar o dedo? Né? Muitos dos pais, eles esquecem que eles passaram por aquela idade. Né? Então, assim, e não tinha concepção. Um adolescente, ele não tem a concepção que nós, adultos, passamos a ter. Mas por que passamos a ter? Porque precisamos passar pelas experiências. Sim. Né? Então, assim, hoje em dia, eu vejo, né, muitos adolescentes querendo simplesmente ser acolhidos. Né? E aí, o que é que acontece com esses adolescentes? Estão se mutilando. Né? Estão tirando sobrancelha. Sim, tirando cílios. Os níveis de sofrimento psíquico são altíssimos. São altíssimos. Nessa faixa etária. Eu tenho um trabalho junto com a Jordana, né, que é psiquiatra. Já esteve aqui com a gente. Já. É uma fofa. E outras pessoas da equipe dela. Sim, a Louise. Ai, não vou lembrar os nomes. Até um bocado. Mas já recebi aqui, já recebi. Então... Alguma coisa Pacchioni. Gabriela Pacchioni. Né? Então, assim, a gente tem observado, em janeiro de 2024, né, foi o maior índice de adolescentes cometendo suicídio. Né? Então, assim, aonde a gente via isso? Né? A gente não tinha noção. Né? E aí, o que é que acontece? Aí todo mundo diz, foi a pandemia. Tem um pouco a ver. Né? Os meus estudos... Né? Eu venho vendo os pais que, antes da pandemia, eles não ficavam com os filhos. Né? Os filhos eram realmente com vamos dizer, a tecnologia, né? As mães trabalhando fora, né? Que antes as mães, não que isso seja ruim, não, isso é bom, as mães precisam trabalhar. Mas, em compensação, antes a mãe, ela ficava mais com o filho. Né? E por conta da correria, por conta de ter que dar conta de tudo, né? Tem uma brecha aí nesse espaço. Sim. Né? E aí, o que acontece? Na pandemia, os pais passaram a conhecer os filhos que eles não conheciam. E aí, eles começaram a ver. Então, o autismo aumentou. Não, o autismo ele sempre existiu. Só que as crianças, elas corriam mais, elas brincavam mais, né? Elas tinham liberdade. Quantas crianças, eu mesmo, né? Eu com TDAH, mas eu subia em árvore, eu brincava de me esconder, a gente estava na rua, né? Com as amizades. Então, né? A energia era gasta de outro jeito. Né? E aí essa energia gasta hoje em dia onde? Na televisão, sim, ou dentro de um apartamento. São raras as crianças que moram num condomínio, né? E de qualquer jeito tem a questão de que hoje em dia a gente não conhece ninguém. Então tem toda uma diversidade de coisas por trás. Isso mesmo. Agora é o seguinte, vou trazer um problema aqui para a nossa conversa. Você solucione. Tá bom. Veja, porque você disse, e todo mundo já sabia disso, e você disse, que o Lego, voltando ao Lego, né? O Lego é um brinquedo caro. Sim. O Lego é um brinquedo caro. Nós moramos num país muito desigual. Sim. A gente mora num estado, né? Você se formou no SESMAC, sim. em Maceió, capital de Alagoas. Alagoas é um estado muito desigual, né? Sim. Ou seja, pouca gente ainda tem condições de ter acesso a um brinquedo como o Lego. Eu não sei os preços, mas eu acho que ele deve estar ainda mais caro que os celulares. Ele é bem caro. Porque o celular está em todas as famílias, das mais pobres, né? Incrível. Exato. Isso, né? Exato. Incrível. E o celular não é baratinho, não, mas as famílias pobres têm. O Lego, não. Eu te perguntar assim, ó, né, com essa dificuldade, pelo fato de a gente estar falando de um brinquedo caro, quais seriam as formas, os meios de a gente disseminar mais isso? Porque eu imagino, Regina, que você trabalha, você usa tecnicamente na sua clínica, mas eu acho que, me diga se sim, acho que você incentiva que as famílias também comprem esse brinquedo e elas tenham esse brinquedo em casa, sim? Sim.
né? Para brincar para criança brincar fora da clínica. Exato. Mas nem todas podem. Sim. O que a gente indicaria no lugar para substituir outros brinquedos que, digamos, tenham uma função parecida, não igual, mas parecida? Sim, porque o Lego, o nome é Lego, né? Como você disse. Mas existem outras, né? Existem outros similares. Exato, de outras marcas. Tá. Mas aqui você está trabalhando a coordenação motora do seu filho, né? Você está trabalhando a criatividade, né? Então, e outra coisa, né? Ele tem, né? O Lego, ele tem vários, ele tem réplica do Coliseu, né? Ele tem, assim, vários do Star Wars, né? Para quem gosta do Star Wars, então ele tem toda aquela parte, né? As naves. Então, assim, ele tem inúmeros. Não é barato. Pois né? é. Então, assim, mas existem outras peças, né? Então, assim, aqui no Brasil existem algumas lojas, né? E mais assim, Que vendem brinquedos, digamos, similares. Exato, né? Mas assim, Eu acho que o conselho, então, é: mamãe e papai, em vez de comprar um celular, né? Compre um desses exato. que seja mais barato que o Lego. Porque quando você vai nos Estados Unidos, tem a Legolândia. Yeah? Onde tem um lá? Parque, né? Um parque na Disney que é todo voltado para o Lego, né? Então, assim, os Estados Unidos, ele investe muito, né? Ele investe muito na parte da criança, na criatividade. Sim. Né? Eu sou suspeita, né? Mas, assim, você vê os pais indo para parque, você vê os pais direcionando, você vai numa loja de Lego, ele tem uma bancada para as crianças montarem peças avulsas, né? Só não pode levar. Mas Sim. eles têm para a criança montar, para a criança ter uma experiência com aquilo. Há pouco tempo atrás, eu até fui, né? Só não entrei porque não deixaram eu entrar, me frustrei. Mas consegui sobreviver. Teve uma exposição de Lego aqui, né? No Parque Shopping. Aqui em Maceió. Aqui em Maceió. Ah, sim, né? sim. E foi muito legal. Né? Você via as crianças sentadas naquelas bancadas enormes, brincando, né? Então, assim, eles não levam celular. Então, se a criança estava ali, se ela promoveu essa criatividade ao filho, por que não continuar promovendo? Né? Então, é isso que precisa. Né? Os pais precisam ver. Né? Não tem isso, mas tem aquela massinha, né, que você também, né, a Play-Doh, né, que também é bem legal. Eles utilizam muito lá. Né? O quê? É modular? É umas massinhas que também é legal e o preço é muito bom. Sim. Né? É uma massa de modelar, só que ela vem com várias forminhas. Aí você consegue fazer carro, você consegue... Só que é com massa de modelar. Né? Então, assim, existem brinquedos, né? Existem brinquedos específicos para você fazer com que a criatividade da criança, se a criança ela tem essa vontade de brincar, você só precisa estimular, ela já nasce com isso. Agora eu tô olhando aqui o seu Lego de novo, eu tô vendo o seguinte, tem umas peças miudinhas, né? Exatamente. E deve ter, então, uma recomendação de idade. Sim, Para criança pequenininha não engolir. É porque, né? Eu não trouxe, mas eu comprei até as peças maiores. Né? Então, ele tem as peças maiores. Sim. Né? Que é justamente para não pôr na boca. Esse mesmo... Esse daqui não. Tem as peças... Tem ele maior. Ah, né? entendi. Esse daqui é o menorzinho, as pecinhas pequenas. Esse para criança pequenininha não dá, né? Esse ela não vai dá. Ela vai botar na boca tranquilamente. É verdade. Né? Mas existem com as peças maiores. Então, aquele movimento de pinça da criança na peça maior é maravilhoso. Psicomotricidade fina. Exato. Né? Eu estava conversando uma vez com uma odontopediatra. Sim. Né? E aí eu conversando com ela, justamente ela dizendo a quantidade de problemas de criança nas dentições. E aí eu disse, mas isso começou agora, desde que o celular entrou na vida das crianças. Associado ao celular? Aí eu disse, sério? Como é que foi isso? Né? Aí ela chegou e disse, Regina, você já observou que na maioria das casas, algumas crianças, elas comem olhando o celular. É verdade. E aí, o que acontece? Não existe mais o prazer de comer.
Não existe mais a mastigação. Então, se você está assistindo uma coisa que é rápida, a mastigação vai bem rápido. Não, você não está nem prestando atenção. Você não está prestando atenção. Mecânico. Aí, exatamente. E aí, quando você vai para uma coisa mais lenta, então você já não tem mais aquele começo, meio e fim. Ele vai oscilando muito, pouco. Então, vai de acordo, né? E aí foi muito interessante quando eu disse para uma mãe, quando ela começou, né, a me dizer isso, eu comecei a trabalhar as mães. Imagina. Porque as crianças só comiam se visse o celular. A tela. Né? Porque a maioria estava com as babás, né? A mãe almoçava, mas tinha correria de voltar para o trabalho e era pouco. E aí foi quando eu falei, a mãe olhou para mim e disse, ele não vai comer, ele vai ficar com fome. Eu disse, espere ele procurar comida. Quando realmente ele tiver com fome, é instinto, ele vai procurar comida, né? E essa criança passou a ter a rotina de não ver mais o celular. Sim. Na hora da alimentação. Isso é geral, viu Regina? Nas crianças, o meu pede e eu não dou, não, meu filho, sim, vamos comer uma coisa de cada vez, apreciando inclusive a comida, né? Apreciando os sabores, a textura da comida. Eu digo isso tudo a ele. Mas você vai num restaurante com os adultos estão fazendo igualzinho. Exato. Eles estão comendo, olhando aqui, ó, com uma mão. Exato. Às vezes eu fico torcendo, mas, poxa, podia morder uma pedra, né? Pra ver se largava aquele celular. Exato. Os adultos estão fazendo a mesma coisa. Então, assim, comprar um Lego para um filho dá trabalho. Sim. Vai dar trabalho. Né? Vai dar trabalho pegar, mostrar a ele a cor da peça, mostrar realmente aquele livro, mostrar para ele como começa, como termina. Vai dar trabalho, né? Então, é mais fácil lá. Você não precisa fazer nada. Né? Tá tudo ali, né? Exato. Então, assim, mostrar que foi o pai, né? Que é uma empresa familiar, que veio se superando, né? Então, assim, você vê que é uma empresa que os netos cuidam, né? Os netos cuidam. Então, imagine o carinho que essa família tem. Né? Sabe o que eu tô lembrando aqui? Olha só, agora, nesse exato momento, me veio a memória de um outro brinquedo. Com certeza, você deve conhecer. Ele, não sei se fabrica mais. Você lembra do Playmobil? Era alguma coisa parecida, né? Que eram peças também, tinha uns bonequinhos. Só que eram maiores. Ainda tem, viu? Ainda tem. Ainda tem. Eu tenho uns Playmobil lá. Ah, é? Tenho. Só que é só os bonequinhos. Playmobil não tem peças de encaixe? Não. É só os bonequinhos? É só os bonequinhos. E às vezes eles vinham, eu me lembro quando eu era pequena. Sim. Né? Meu primo tinha eu lembro até hoje, que eu adorava, a gente brincava, que era um barco. Aí vinha no barco vinha, que era como se fosse um barco pirata, né? E aí ele vinha com os pratos, com os copos, e a gente adorava montar. Sim. Então, assim, era diferente, era uma infância boa. Exato, tô lembrando, tem além desses, né? Tanta coisa, War. Lembra de um jogo chamado War? Era o jogo, né? De conquistar território. Era banco imobiliário. Eu tenho banco imobiliário, eu passo nos supermercados, a gente vê isso tudo lá. Eu só fico me perguntando se aquilo vende ainda, né? Se o celular ainda permite. Tinha alguns pais, né? Sim. Como eles tiveram a tradição de jogar com os pais, eles têm em casa. Os pais têm. Então, mas as crianças estão jogando ainda? War, dentre outros? Algumas sim, né? Eu não tenho como mensurar para você. Claro. Né? Mas, assim, tem algumas crianças que os pais fazem questão, né? De jogar, de tirar o final de semana para estar com eles, né? Porque não adianta, muita gente diz, eu saio com meu filho. Sim, você sai de corpo presente, mas a tua alma está longe, né? Sim. Então, a gente tem que ter cuidado nisso. Uma vez, toda vez que eu falo na questão da criatividade, eu acho muito legal, né? E para você ver o que é criança, eu gosto de ir nas escolas, né? Então, tanto os adolescentes quanto as crianças, eu gosto de saber como é a prática deles nas escolas, né? Até porque eles estão no meio deles, né? Então, eu preciso saber. Porque uma coisa que a mãe me leva tem muito floreio, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, eu preciso saber. Né? E, assim, eu tenho um meio muito bom
né, com todos os pacientes que eu tenho. Né? E eles mandam mensagem para mim, às vezes estão no show, olha bem que você disse, eu digo, meu Deus. Né? Então, assim, o que eu observo na infância, né, que assim, foi uma coisa que me chamou a atenção, que é, né, a infância e como a gente poda. Né? Uma vez eu fui fazer uma observação e a professora estava falando sobre cigarro, bichinho cigarra. Aqueles bichinhos de cigarra, a cigarra que faz aquela zoada. Cacei muitos na minha infância, né? muitos. E aí, eu achei, aí ela falando, né? E aí ela chegou, uma pequenininha, dos seus 6 anos, olhou para ela e disse, ô tia, e a cigarra tem filho? Aí ela chegou e disse, tem, senão não teriam outras cigarras, não Sim. teria como ter. Ela chegou e disse, mas tem o doutor cigarra, né? Que tira os bebezinhos. Sim. Então, assim... Um obstetra das cigarras. Né? Um obstetra cigarra. Então, assim, você vê... Né? Assim, você vê a criatividade. Porque para ela, né, quem iria tirar o bebê da cigarra era o doutor cigarra. Então, assim, e a gente poda essa criatividade... Né? Os filhos chamam, peraí, é só um segundo, tá? Vou falar o que é. Né? Então, assim, a correria da vida da gente faz com que a gente não pegue uma pecinha dessa e junte e mostre ela em que é que pode se transformar. Né? Não vê que no autismo, isso daqui pode ser muito importante na interação com outras pessoas. Né? Se for um autista não verbal, mas ele vai falar com as peças, ele vai interagir. Né? Então, no TDAH, o foco, a atenção, né? Na educação infantil, né? Na parte do Lego, ele trabalha também fazendo a matemática. Né? Então, aqui, 6 mais 6 vai dar quanto? 12? Tem a peça de 12? Sim. Né? Então, trabalha a parte matemática, a parte da multiplicação, né? A parte da fração, porque existem pecinhas, porque estão aqui, né? Existem pecinhas menores que vêm 4, então 1/4, né? Dá para você explicar de forma lúdica, e aí fica mais leve, né? Fica bem mais leve. Então, você pode utilizar para tudo. Exatamente, pois é. Eu estou aqui lembrando de um conceito importante do Jean Piaget, né? O Piaget explica o amadurecimento da inteligência. Sim. Ele vai falar em operações, né? As operações mentais, e tem um momento em que ele diz isso. Uma das etapas é o que ele chama de operações concretas. Sim, a criança, quando ela começa a pensar com um pouquinho mais de complexidade, ela precisa da concretude das coisas. Então, por exemplo, eu não consigo ensinar uma criança de, digamos, 4 ou 5 anos a matemática de maneira puramente abstrata, só com os números. Eu ensino a ela uma laranja, mais outra laranja. Quantas eu tenho agora? Ela vai aprender, ela vai dizer 2, né? Por conta da concretude. E eu acho que o Lego tem um pouco a ver com isso também, né? Sim. Porque é concretude, é uma forma de você, digamos, materializar o seu pensamento. Veja, foi você que fez essa montagem, né? Sim. Essa montagem, onde é que ela esteve antes? Ela foi uma ideia, né? Foi uma ideia. Ela teve uma ideia, hoje ela está aí, né? Materializada. A ideia ganhou concretude. E a inteligência precisa disso, né? A inteligência se expande na medida em que ela vai ganhando concretude no mundo. A brincadeira, quando você passa a brincar, a criança libera, sim, né, a dopamina e a noradrenalina. Sim, sim. Né? Então, imagine as funções que o nosso cérebro são capazes de fazer com a ideia. Né? Então, até onde a gente está deixando nossos filhos serem criativos? Né? Então, assim, quando eu te falo do exemplo, é da minha prática. Sim. Né? Então, eu estava com um adolescente que eu atendo, né, assim, estava bem chateada, né, porque ia ter um trabalho da escola, né, isso ela 7º ano, e aí ela estava indignada porque quem estava fazendo o trabalho deles eram os pais. Sim, olha só. Né?
Por quê? Um desserviço, né? Exato. Sabe por quê? Porque o filho não pode errar. Uhum. Porque o filho tem que fazer bonito, né? Mas para ele precisa errar. Como é que ele vai crescer? Como é que ele vai ter vamos dizer, a consequência, se foi boa ou não foi? Piaget, desculpa, Exato. insistir. Não, Piaget mas apontou exatamente para isso. Assim, Não é? O erro é Exato. parte fundamental Do crescimento. Exato, da expansão da inteligência. Precisa. Né? Até nós, adultos, Sim, temos sim. que passar pelas experiências para sabermos. Porque se nós não passarmos, como é que a gente vai saber? E o erro aponta o teu limite ali. Porque a gente não sabe tudo. Não. Né? Então, quando você erra, o erro está dizendo, olha, tem um limite aqui. Uhum. Então, estuda mais isso, corrige, e a inteligência vai se expandindo a partir disso. Exato. Regina, escola tem que proibir celular. Olha, Descasca essa batata aí, vá. Olha, Tem que proibir celular. Tem algumas escolas, como é que elas fazem? Né? Elas vêm botando... Essa discussão tá aí, hein? Tá aí. Né? Tem algumas escolas que elas realmente estão deixando uma caixinha. Um lugar, né? Uhum. Tem algumas escolas, né? E aí você só pode pegar fora da sala, no intervalo. Aí fica a minha dúvida. Se o intervalo é o local de você estar com o outro... Para correr, para se encontrar, jogar bola. Exato. A gente não estudou sem celular? Claro. Né? A gente estudou, né? E assim, a gente interagia. Né? A hora do intervalo era a hora de encontrar aquela amiga da outra sala. Né? Era a hora de você estar vendo a colega que você só vê na hora do intervalo. Né? Então, por que não deixar para dar meia-noite? Né? Um que eu atendo veio me dizer, meu horário agora de tela, meus pais liberaram para 7 horas. Você sabe o que é 7 horas? 7 horas? 7 horas de tela. 7 horas de tela por dia? Por dia. Que idade tem essa pessoa? Tem 14. Ai, meu Deus, é muita coisa. Muita coisa. É muita coisa, 7 horas. Né? Você vê, é quase uma manhã toda, mais de uma manhã toda. Tendo em vista que essa criatura, eu imagino, né? Vamos supor aqui que ela vai passar 8 horas dormindo. Exato. Das 24, sobrarão mais quanto? Sobrarão mais 16 horas, né? Não, de 7 eu tô no celular. Vai sobrar o quê? Exatamente. Tem a hora da escola, o resto eu tô no celular. Exato. É complicado. Então, assim, por que não? Porque a minha pergunta é que fica muito para os pais. Por que não? Por que não se permitir? Por que não estar perto? Né? Por que não? É a frase que eu mais digo. Por que não? Né? Porque realmente... Olha, eu trabalhei numa escola há algum tempo atrás de ensino fundamental 1, ou seja, dos 6 aos 10, 11, no máximo 12 anos. Os primeiros, né? Os primeiros anos, eles chamam de séries iniciais. Escola da rede pública. E era proibido. Não, as escolas públicas, não entra celular. Elas vêm proibindo. Exato. E enquanto eu já vi em alguns contextos, sempre com as crianças um pouquinho mais velhas. Sempre na adolescência, alguns esforços tentando... Assim, permite-se que o celular vá para a escola. Permite-se, inclusive, que ele seja até usado durante a aula, mas com aquele esforço de usar pedagogicamente, didaticamente, para se fazer uma pesquisa, né? Que é super difícil, mas tem essa tentativa também. Paulo, aí as pessoas falam, antigamente, quando a gente estudava, né, a gente escrevia. Né? Hoje em dia, tá lá. Né? Você vai, você pesquisa. É ruim? Não, mas a gente não tem mais aquela... Aí você olha e reclama, a letra tá horrível. Claro. Claro. Ninguém escreve? Ninguém escreve. Regina, você teve uma disciplina chamada desenho artístico, que a gente usava compasso. Você teve isso? Tive. Que saudade eu tive. Que delícia, não era? Era maravilhosa, assim, para criatividade. Tudo que a gente ativa a criatividade, ela é boa. Era maravilhoso. Né? Porque, assim, quando a gente ativa a criatividade, a gente faz, como eu te disse, a neuroplasticidade do cérebro. Né? É uma ginástica para o cérebro. Né? Então, essa ginástica ela é muito importante. Imagine, e hoje em dia os pais dizem muito, meu filho é um mini adulto.
É o que eu escuto muito. Né? É assim, olha, você vai ver as conversas, eu digo, preste atenção no seguinte, a criança, quando ela nasce, ela passa por etapas, ela não pode pular. Né? Você já imaginou ela sair da barriga e já andar? Não tem como. Não faz sentido. Né? Então, tudo que a gente adianta, uma hora vai cobrar. Né? Então, se seu filho está adiantando alguma coisa, vou lhe dar um exemplo. Observe aquelas crianças que são totalmente, parece vamos dizer, vou usar a frase que os pais usam, um mini adulto. Sim, né? Sei como é. Quando você bota ele perto de outra criança, ele se perde, ele não sabe brincar. Né? É muito interessante, ele fica assim, Ou seja, não interage. não tem que ser mini adulto, né? Criança tem que ser criança. Tem que ser criança. Não tem que ser mini adulto. Não, né? E aí muita gente acha legal, quando pula, meu filho pulou a série. Então, assim, a gente precisa observar o nosso contexto, né? O contexto que a gente está inserido. Né? Porque no Nordeste, e olhe que a gente está vendo a coisa caminhar assim, para uma coisa mais, vamos dizer assim, mais longe dos filhos, mas aqui no Nordeste, a gente ainda a mãe ainda é, né? A gente é muito acolhedora ainda. Sim. Né? Você imagina isso em outros locais. Né? E aqui, a gente vê uma coisa crescente e absurda. Né? É absurdo. Né? Então, imagine nos locais que tem um desenvolvimento maior, uma população maior. Né? Então, assim, a gente vê o caminhar, né, para crianças realmente sem infância. É verdade. Né? Olha, você está abrindo aí um leque para a gente ficar umas 5 horas aqui conversando. Não é? Não vai dar. Ou seja, você pode voltar aqui outras vezes. Vamos combinar sim. Nosso tempo foi embora. Aí eu pergunto a todo mundo, vou perguntar a você também. Você tá nas redes sociais? Eu tô. Você gosta disso? Gosta? Gosto. Eu gosto. A minha rede, eu não sou muito de me expor. Tá. Né? Mas você tá lá? Eu tô lá, né? Você tá em qual? Psicologia Criança e Adolescente. Isso no é Instagram. Instagram, como é que é? Repete. Psicologia Criança e Adolescente. Não tem ponto, não tem nada. Não, tudo junto. Criança e adolescente. Vai aparecer para o pessoal aqui na tela. Entendeu? E assim, eu gosto de botar muitos conteúdos Sim. em relação a toda essa fase que a gente vem passando, né, de tela, né, vamos dizer assim. Tem coisas do Lego lá na sua rede? Você fala muito do Lego, do uso do Lego? O Lego eu falo mais no meu consultório. Tá. Né, tá. porque eu gosto de utilizar, mas assim, eu sempre estou buscando, né, e assim, qualquer dúvida lá na minha página, né, pode me perguntar. Joia. Né, As pessoas podem falar com você por lá? Pode. Né, tem um link, vai para a minha atendente, mas ela geralmente me direciona. Sim. Né, mas assim, é uma coisa apaixonante. Trabalhar com criança dá trabalho. Né, dá muito trabalho. Criança e adolescente. Por que eu digo que dá trabalho? Porque a gente tentar, vamos dizer assim, de uma maneira, como a gente falou em tecnologia, tentar formatar os pais. Sim. E aí é complicado. Muito do trabalho com as crianças é direto. Na verdade, trabalho com os pais também, Trabalha né? com os pais. Isso mesmo. Né? Olha, eu quero te agradecer. Na verdade, primeiro eu quero te parabenizar, né? Obrigada. Por todo esse trabalho. Eu acho que você trouxe um tema inédito aqui. Que legal. No CPSicast, com certeza ninguém falou disso, né? Eu, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar sobre legoterapia em lugar algum. Então, esse episódio realmente ele acaba ganhando uma tonalidade muito especial. E colorida também, né? Também. Foi muito legal. Achei muito legal você trazer o Lego, trazer a caixa. Legal o pessoal ver, né? Ver como é. Então, te parabenizar pelo teu trabalho. Obrigada. E te agradecer pela disponibilidade de ter vindo aqui dar essa contribuição. É muito legal. Quando você ama o que faz, é muito legal a gente estar divulgando. Né? E eu gosto muito de trabalhar com esses pequenos, né, que futuramente vão ser adultos. Sim. Né? Então, vamos trabalhar eles emocionalmente para serem adultos, né, melhores. Saudáveis, emocionalmente saudáveis. Maravilha. As portas estão abertas, viu? Para quando você quiser voltar. Obrigada. Valeu, maravilha. Gente, olha só, um episódio com certeza
é muito especial, né? Legoterapia, eu não tenho problema nenhum em dizer que é uma coisa que eu não conhecia. Está aí no escopo do que a gente chama de ludoterapia, mas como a Regina explicou muito bem, né? Com aplicações para além da infância, né? Aplicações em todas as faixas etárias. Eu acho que esse podcast realmente foi bem interessante. Se você concorda comigo, pessoal que está aí no YouTube principalmente, pega o link dessa conversa, manda lá no grupo da família, manda no grupo da faculdade, vai ter mais gente além de você que vai se beneficiar desse papo, eu tenho absoluta certeza. Para todo mundo que está no YouTube, eu quero lembrar mais uma vez a vocês, aqui no alto da tela, a gente tem um QR Code, vocês estão vendo aqui, 7 dias de navegação gratuita dentro da plataforma Ser Psicólogo. Aponta aí a câmera do teu celular, entra lá, olha só, 7 dias free, 7 dias livres, assiste as aulas, faz os cursos. Você que ainda não conhece a plataforma, eu não tenho dúvida de que você vai se apaixonar pelo conteúdo que vocês vão encontrar lá dentro, tá bom? Então é isso. Com isso eu vou chegando aqui ao final de mais um episódio, com muita alegria, com muita gratidão para todo mundo que chegou até aqui no YouTube e no Spotify. Como eu sempre digo, cuide sempre da sua saúde mental. Um grande abraço e até a próxima.